Hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer através de apenas um vértice. A gente vai conseguir montar um globo e fazer algumas experiências com esse globo, criar outras formas, por exemplo, torus, né? Imagina que legal que se o mundo fosse um torus com as normais invertidas. Olha que coisa maluca. Mas aqui uma esferinha e também um plano através de a utilização de apenas um vértice. Duvida? Vem comigo então que eu vou te mostrar. Vou começar então adicionando um plano. Eu vou dar um Merge at Center em todos esses vértices. Para quê? Para que eu tenha apenas aqui um vérticezinho para começar essa brincadeira. Aqui com o meu vérticezinho a gente vai começar então adicionando modificadores. O primeiro modificador que eu vou adicionar vai ser o meu amigo Screw. O Screw, como o nome diz, geralmente era para a gente fazer parafusos e tal. Mas é legal aqui que se a gente, por exemplo, vou colocar aqui uma distância no Screw de 1. Se liga ali o que ele está fazendo. Ele está no eixo Z, ele está fazendo uma unidade, 1 metro. Eu vou fazer um plano primeiro, começando com um plano. Então eu vou fazer essa extrusão aqui desse vértice de forma procedural no eixo X primeiro. E eu vou fazer ela de 2 metros, ou 2 unidades Blender Units aqui. Vou duplicar esse meu Screw. O próximo vai ser no eixo Y. Então, olha, o Screw, ele faz essas coisas. Ele faz parafusos, coisas desse tipo. Isso aqui tudo a gente já está fazendo através de um vértice. Bom, a gente vai querer fazer um plano. Então, quando eu fiz a extrusão aqui no eixo Y com o Screw, a gente está tendo um ângulo aqui ó, de 360. A gente vai eliminar esse ângulo de 360, vamos colocar 0 aqui. E a gente vai colocar a distância aí de 2 metros e apenas uma iteração. Vamos ver o que está faltando aqui. Eu quero que seja um plano de 2 por 1. Então aqui eu estou tendo 2 por 2 a princípio. Então ele vai ser na verdade 1. Bom, beleza, é por aí. As minhas normais aqui eu vou jogá-las para cima. Então eu vou, no segundo modificador, eu vou colocar um Calculate Order para flipar de volta as minhas normais para cima. Repara aqui que a subdivisão do meu plano, ela tá também 2 por 1. Eu vou tentar deixar elas quadradinhas, simplesmente aumentando o primeiro parâmetro em steps. Eu vou dobrar o segundo de 16, então ele vai ser vezes 2. A gente vai ter então agora o nosso plano em quadradinhos, beleza? A partir desse momento a gente está pronto para começar a deformar essa malha. O próximo modificador que a gente vai adicionar vai ser o meu amigo Simple Deform. O Simple Deform ele já vem aqui no modo Twist e ele faz exatamente o que o nome diz. Ele retorce a malha. Eu vou utilizar o Simple Deform no modo Bend e o que ele faz? Olha só, ele vai fazer ele vai dobrar a nossa malha. Então aí já dá um ponto interessante. Os modificadores vão permitir que a gente anime a nossa malha de uma forma que a gente não conseguiria fazer na modelagem tradicional, poligonal, orgânica, por exemplo. Não seria uma tarefa tão simples assim criar esse tipo de animação, deformação, o que é muito bacana para quem trabalha com motion graphics, por exemplo. Então é bom ter isso em mente. Para jogar ele de volta para o centro, esse plano, a gente vai utilizar o modificador Displace. O Displace faz também exatamente o que o nome diz. Ele move os vértices numa determinada direção. No nosso caso, a gente vai querer mover no eixo X, de volta para o ponto original, menos 2. E a gente vai colocar um outro Displace no eixo Y de menos 1. Agora sim, a minha malha está no centro do mundo, no ponto 000 do nosso plano cartesiano 3D aqui. Vou devolver meu Simple Deform para depois dos displays, ou seja, bom, os nossos modificadores atuam como se fossem camadas lá do Photoshop, né, de cima para baixo. Então o meu Simple Deform tem que ficar depois do displace para ele poder atuar exatamente no ponto central onde a minha malha está nesse momento da hierarquia, beleza? Adicionar então um Empty. Esse Empty vai ser o nosso amigo
aqui na origem do Simple Deform. Vamos colocar aqui 180. Ele retorceu a malha aqui no eixo Z 180, mas ele está usando agora como referência a posição, a rotação e o tamanho do meu empty aqui, que agora foi definido como o auxiliar. Eu vou então rotacionar no eixo X 90 para que essa rotação aconteça nesse sentido aqui. Porém, eu gostaria que ela acontecesse no sentido perpendicular aqui. Então, eu vou mudar de Z para X. E pronto, a gente está nesse sentido aqui. Vamos colocar mais um Simple Deform. E agora a gente vai colocar 360 para fechar essa esfera no eixo Z. Pronto, olha aí. A gente acabou de fazer uma esfera só através de modificadores e utilizando apenas um vértice. Eu vou recalcular as normais aqui do meu objeto para fora, então eu vou desmarcar o Calculate Order de volta. E olha só, não sei se vai dar para reparar bem aqui no vídeo, mas tem uma linha me dizendo alguma coisa. Quando o nosso Simple Deform foi fechando aqui no 360, e esses vértices ali vão fechar, vão se tocar, nesse momento ainda não acontece o merge desses vértices. A gente vai colocar mais um modificador para fazer então com que esses vértices que estão se sobrepondo realmente se conectem e se unam. E por isso então a gente vai utilizar o modificador do tipo Weld, que vai soldar esses vértices que sobrepõem-se. Sem e com, já dá para ver um pouquinho ali que mudou, ó, o shading do meu objeto, porque agora ele realmente conectou esses vértices que estavam se sobrepondo aqui no momento que a minha esfera fechou. O que é legal também de trabalhar de forma procedural é que eu posso mudar a resolução da minha esfera no momento que eu quiser. Então, por exemplo, se eu fosse no meu Steps, eu poderia estar alterando a quantidade da resolução da minha esfera no momento que eu quisesse. Então, em nenhum momento a gente está trabalhando de forma destrutiva aqui. O nosso vértice continua sendo um vértice a partir desse amiguinho ali do começo. A gente está construindo tudo que está acontecendo aqui. Beleza, então basicamente você já aprendeu no vídeo a como fazer um plano apenas com um vértice. Aprendeu a fazer como fazer uma esfera com um vértice. Agora vamos fazer a projeção da textura também de forma procedural aqui. A gente vai abrir de volta a nossa malha. Nesse momento aqui onde ela está de forma retangular, vai utilizar um modificador que é o meu amigo UV Project. A gente vai projetar as UVs também de forma procedural. Como os outros modificadores, a gente vai precisar de um objeto secundário aqui para definir de onde que essa projeção vai acontecer. Eu vou adicionar uma câmera e vou puxar ela um pouquinho aqui para cima, vou puxar 1 metro para cima e vou definir um material aqui para o meu objeto. Deixa eu ver aqui onde que eu posso colocar uma textura para ele. Eu vou abrir o meu Shading Editor. Vou apertar Ctrl T aqui, só para eu poder já abrir uma textura para o meu amigo. Eu vou utilizar essa textura aqui. Beleza, maravilha. Vou guardar aqui meu Shading Editor um pouquinho. Voltando nos meus modificadores, vou definir então como a câmera vai ser. Então olha aí que a câmera está fazendo a projeção da textura no material do meu objeto de forma dinâmica procedural. Bem bacana isso daí. Eu vou colocar ela para atuar ao contrário, 180. Beleza, vamos colocar então que essa projeção vai acontecer antes de ela virar uma esfera. Nesse momento aqui, agora eu posso começar a fechar a minha esfera e olha aí que a textura está chegando, vai funcionar. A gente só precisa acertar aqui a proporção da nossa projeção. Vamos ver o que a gente tem para fazer aqui no UV Project. Aqui está a parte dessa proporção. A gente quer aqui no eixo X, a gente tenha 2.
e no eixo Y tenha 1. Que essa imagem aqui do mapa mundi, ela é de 2:1. E agora a gente vai aproximar a nossa câmera para aproximar também a nossa projeção, ou o contrário nesse caso. A gente vai afastar a câmera um pouquinho, até que, mais cedo ou mais tarde, a nossa projeção vai se encaixar certinho com o nosso globo. Vou puxar um pouquinho mais ou menos aqui assim, já estaria funcionando. Beleza, tá aí a projeção da textura também feita de forma procedural. Agora sim a gente pode fechar o nosso globinho, só que aqui parece que meu globinho está ao contrário. Portanto, eu vou fazer aqui uma rotação de 180 dessa câmera para que ela atue ao contrário. Então eu vou fazer 180, já inverteu a minha textura, portanto, agora sim está correto. Vamos colocar isso aqui tudo dentro de uma coleção. Então a gente tem uma coleção aqui chamada Terra Procedural. Beleza. Eu vou adicionar a nossa terra procedural aqui, uma instância da nossa terra procedural. Vamos rotacionar ela aqui no eixo X90. Então tudo que eu fizer aqui vai alterar essa instância que a gente acabou de fazer. Por exemplo, olha aqui. Se eu mover o meu empty, acontece isso. Se eu rotacionar meu empty, a gente começa a ter essas transformações malucas lá com a Terra. Vamos adicionar uma nova câmera. E vamos filmar essa Terra daqui. Opa, câmera errada. Essa aqui vai ser a minha câmera que vai estar filmando essa terrinha aqui, essa instância da Terra, dessa posição aqui mais ou menos. Beleza. Ok. Eu gostaria de fazer essa Terra agora ficar girando, só que se eu rotacionar a minha Terra, o ponto central dela não condiz com a parte central. Então eu vou colocar um empty, vou colocar aqui esse empty aqui. Vou mover ele mais ou menos aqui para o centro da Terra. E vou fazer um parent da Terra nesse empty. Agora sim eu posso rotacionar a minha Terra nesse sentido. E vou colocar aqui um hashtag frame times ponto 1. Minha terrinha vai ficar girando aqui no eixo Z. Posso filmar aqui através da minha câmera. Posso diminuir o tempo de rotação. Legal. Então, se a gente brincar um pouquinho mais com os parâmetros dos modificadores, a gente vai conseguir fazer coisas interessantes com essa terra que a gente acabou de montar. Por exemplo, a gente tem como trocar a resolução da nossa terra. Olha lá. A gente consegue diminuir a resolução. Eu vou dividir essa tela aqui. E essa daqui eu vou deixar filmando. Então tem como a gente alterar a resolução dessa nossa terra aqui totalmente em tempo real. E para a gente não ter que ficar acessando sempre esses campos na hora que a gente quiser alterar a resolução da terra, eu vou dar mais uma dica para vocês. Se você está assistindo esse vídeo, está boiando demais, está muito perdido, eu vou recomendar que você utilize o curso no portal cosmomedias.com, que tem um curso de introdução ao Blender lá que está bem bacana. Tem bastante gente que não sabia nem mexer no Blender, já tá dando ótimos passos através daquele curso, então fica a dica aí. É o seguinte, vamos deixar aqui como estava antes, que era 16, ou seja, 32 e 16. Eu vou dar uma dica agora um pouquinho mais avançada, que é o seguinte. Se eu quiser controlar a resolução dessa terra através de um parâmetro, como é que eu faço? Olha, é possível também. A gente vai selecionar a nossa terra e aqui na aba do objeto, Object Properties, nas propriedades do objeto,
a gente vai abrir a parte Custom Properties e a gente vai adicionar uma propriedade customizável. A gente vai editar essa propriedade. Ela não vai ser float, ela vai ser integer. Então, eu vou eliminar os decimais. E vamos chamar isso aqui de resolução. O valor máximo para nossa resolução vai ser 64, vamos dizer. Talvez aqui de 1 a 64. Essa propriedade vai de 1 a 64. Como é que a gente vai usar essa propriedade? A gente vai copiar essa propriedade como um driver. Copy as new driver. Botão direito, copy as new driver. E lá nos parâmetros que a gente criou do screw, a gente vai colar esse driver. Paste driver, paste driver, paste driver, paste driver. E aqui, a nossa resolução nesse momento aqui tem que ser 2 vezes maior que essa aqui da de baixo. Então, a gente vai clicar com o botão direito e vamos editar esse driver. Vamos mudar o tipo desse driver para Scripted Expression. E a expressão vai ser resolução vezes 2. Vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Ou copiar esse driver e colar esse driver. Pronto. Agora, olha só que bacana. Através de um parâmetro, se a gente chamar aqui, então, a nossa janela de propriedades na aba item, a propriedade que a gente definiu, chamada res, agora está exposta e acessível aqui para a gente, de tal forma que a gente pode definir com um parâmetro só a resolução que a gente quer para a nossa terrinha. Beleza? Olha só que bacana. Através de um parâmetro só a gente consegue criar essas variações. Beleza? E se você quiser ir à loucura com esse sistema, lembre-se que o nosso Simple Deform aqui está ao vivo. Olha só, tudo que eu fizer aqui no meu Simple Deform vai acontecer nesse meu sistema, nessa minha modelagem procedural. Dá para fazer bastante coisa engraçada com isso. Dá para imaginar a Terra aí de várias maneiras diferentes. Tudo aqui de forma procedural, não destrutiva. Olha só que bacana. Os efeitos que a gente pode criar com isso, né? Lembrando que todos esses parâmetros aqui são animáveis. Então, vamos supor que a gente coloque um keyframe aqui e a gente vai querer abrir essa terra. Vamos colocar 0 lá para frente. Olha só que a gente já vai ter uma transformação aqui da nossa terra abrindo, né? Ou se eu continuar colocando aqui os keyframes, né? Vamos colocar aqui no final vai ser 0, lá no começo 180. Olha aí que a nossa terra vai abrir como se fosse um papel. Olha só. Terra abrindo como se fosse um papel. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham se divertido, que tenham aprendido alguma coisa e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau!